Dia de Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Fluminense decide a sua classificação contra o Mamelodi Sundowns em Miami. Jogo importantíssimo para as nossas pretensões pelo sonho tricolor de conquistar o mundo. Tem informação sobre o jogador que vem lá do Peru, também sobre sondagens e qual o valor que o Fluminense estipulou para esse atleta e, claro, tudo sobre Fluminense e Mamelodi Sundowns. Nesse vídeo já vai deixando o seu like e ativando as notificações. Eu quero falar primeiro rapidinho dessa notícia sobre o Kevin Serna, que saiu lá no jornal O Líbero. O jornal Líbero do Peru, um dos maiores jornais do país. Segundo informações do jornalista Maurício, né, @Maurício LDM1, né, na sua conta do Twitter, Fluminense estipulou o valor de Kevin Serna em 8 milhões de dólares. Por enquanto não há nada concreto, apenas sondagens. Então, Fluminense estipulou esse valor, né? Por que o interesse do jornal peruano sobre o Kevin Serna? Porque o Alianza Lima ainda tem uma porcentagem sobre esse jogador. O Fluminense contratou ele no ano passado e o Alianza ainda ficou com uma porcentagem. Caso o Fluminense negociasse esse atleta, eles ganhariam uma porcentagem, né, sobre essa venda, possível venda, uma hipotética venda do Kevin Serna. Então tá aí essa informação para você, torcedor tricolor, que sai. A gente está sempre trazendo aqui as informações do Flu para vocês. Então, quero falar agora sobre o Fluminense e Mamelodi, né? Jogo importante, jogo que vale vaga. E aí eu sei que a galera tá assistindo, tá vendo a competição e como está ficando a classificação e falando, pô, eu quero ficar lá do lado esquerdo do chaveamento, parece ser mais tranquilo. E aí, para isso, a gente teria que ficar em segundo e não em primeiro, né? Ó, que coisa. E hoje a gente estaria, né, se classificando em primeiro, né, a situação atual do grupo antes da partida. E a situação atual é encarar lá do outro lado o Real ou o City, né, numa possível quarta de final. Mas tem a nossa definição do grupo F, tem a definição do grupo E, do River Plate, da Inter, do Monterrey. E assim, eu acho que tem grandes chances do Monterrey passar, vai enfrentar um adversário eliminado, enquanto o Inter e River podem, né, fazer aquele duelo ali de matar e morrer, né? Quem vencer passa, quem perde com certeza vai ficar numa situação bem ruim. Então, claro, são cenários, mas o que a gente tem de momento é que se o Fluminense ficar em primeiro, ele vai para o lado direito do chaveamento. E nesse lado direito já tem PSG, já tem o Flamengo, tem também o Bayern de Munique, né? Além do Inter Miami, né? Time do Messi. Assim, é o time mais fraco. Acho que o PSG vai passar com tranquilidade sobre o Inter Miami. Mas também pode ter o Real Madrid, também pode ter o City. E aí fica na dúvida entre City ou Juventus. Então, assim, pode se adicionar mais 2 grandes clubes para esse chaveamento se o Fluminense ficar em primeiro. Então, na teoria, tudo é teoria, obviamente, seria melhor o Fluminense ficar em segundo e ficar no lado esquerdo do chaveamento, que está bem mais acessível. Já tem a definição de Palmeiras e Botafogo e de Benfica e Chelsea. Duas chaves do lado esquerdo já estão definidos e claramente tem equipes mais acessíveis para o Fluminense continuar avançando. Mas eu acho que a gente não tem que pensar nisso agora. Acho que o Fluminense tem que pensar em passar. Os jogadores do Fluminense tem que pensar em passar, vencer o jogo, depois ver se o Borussia vai fazer saldo, o Fluminense conseguindo a sua vitória, a sua classificação. Depois a gente vê como o panorama fica e começa a se preparar para esses grandes confrontos. Não tem jeito, né? Mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, meu amigo. Infelizmente, é só cachorro grande. Tu vai pro lado direito, vai pegar bicho-papão. Tu vai pro lado esquerdo, vai pegar time forte também. Apesar do cenário atual, é melhor ficar do lado esquerdo. Pelo menos por enquanto, antes dessas definições. Mas, enfim. Quero falar sobre o Mamelodi Sundowns, cara, que é uma equipe que gosta de jogar com a bola no pé, lembra demais
né, o Fernando, o estilo do time de Fernando Diniz, na época o Fluminense estava ali com 2022, 2023, título da Libertadores, o Mamelodi Sundowns lembra muito o time do Fernando Diniz com troca de passe, né, jogo associativo, jogadores muito perto do centro de jogo, né, onde que tá a bola, e, cara, foi um time que sai na frente do Dortmund, mas por erros individuais, o goleiro tenta sair jogando, dá a bola no pé do volante do Borussia que faz o gol, né, lembrou alguns momentos do time do Fernando Diniz aqui, no Fluminense, né? Teve situações que o Fábio entregou gol também, o Agenor, né? Se você puxar um pouquinho mais atrás. Mas o Mamelodi, cara, abre o placar contra o Dortmund, poderia ter feito outro gol, tava jogando bem, e o Dortmund depois desse gol entra na partida, vira o jogo, abre o placar, né? Faz 4-1 e depois o Mamelodi consegue 2 gols, mas mostrou ser uma equipe muito competitiva, apesar de eu ter achado os jogadores franzinos, né? Você vê ali o jogo entre Dortmund e o Mamelodi, claramente dava para ver que os jogadores do Mamelodi eram muito mais franzinos, os jogadores do Dortmund muito mais fortes fisicamente, mas o Mamelodi na troca de passes, na envolvência, conseguiu equilibrar a partida e fazer uma grande partida, de fato, um grande jogo, e diminuir o saldo, que pode ser importante aí para as pretensões da equipe. A gente tem que ter muito cuidado, muito respeito. Atual vice-campeão africano da Champions da África, né? Perdeu para o Pirâmides do Egito. E aí o técnico Miguel Cardoso tem todo mundo à disposição, tá? Não tem desfalque nenhum. A escalação provável da equipe da África do Sul é Williams, Mudau, o Cupido, Kekana e Unga, Mokoena, Ziwane, além de Lucas Ribeiro e Arthur Salles, os brasileiros. E no ataque o Reiners deve ser o comandante aí, deve ser o centroavante. Muita atenção, muito cuidado. O Fluminense joga pelo empate. O Fluminense tem 2 resultados a seu favor. Mas é importante, o Renato fala isso em coletiva, a gente não pode entrar para jogar pelo empate, precisamos jogar para vencer. E eu acredito muito que o Fluminense tem esse foco em vencer, até porque seria até pro final do jogo ser tranquilo, cara. A gente tá vencendo, de preferência por 2 gols de diferença ali no final do jogo, para dar essa tranquilidade, já que até o empate é nosso. A gente não pode chegar no final do jogo correndo risco de com um gol, ser eliminado, né? Então, jogar sério, jogar para ganhar. Renato fala isso na coletiva, com todo o respeito ao adversário, mas a gente sempre joga para ganhar. É isso que eu espero da postura do Fluminense hoje, tá? E aí o Renato deve colocar basicamente a mesma equipe que enfrentou o Borussia Dortmund, já deve ter aprendido com erro, mudou muito a equipe contra o Sun, e a gente sofre muito, tem jogadores que mostraram não ter condições de jogo, de iniciar como titular, o time ficou espaçado, com muito espaço, e o Fluminense deve voltar com os 3 volantes. Nonato deve voltar para a equipe, o Canóbio deve voltar para a equipe no lugar também do Kevin Serna. Os laterais devem retornar, né? O Samuel Xavier e o René. A grande dúvida vai ficar ali no ataque, Everaldo Ocano. O Everaldo entrou bem mais uma vez, né? Entrou bem, tinha jogado bem contra o Borussia, e aí tem aquele detalhe da finalização, e o Everaldo já virou meme, né? O chute Everaldo tá ecoando lá nos Estados Unidos e em todo o Brasil pela torcida tricolor. E o Germancano, que não foi bem também na partida contra o Sun. Então a tendência é que o Everaldo seja o titular também nesse confronto. Então a provável escalação é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Canóbio, Ares e Everaldo. Essa deve ser a provável escalação do Fluminense. Estou muito confiante, acho que o Fluminense vencer por 2-0 essa partida contra o Mamelodi Sundowns. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo perigoso, é uma equipe que sabe o que fazer com a bola. Então, torcedor tricolor, se você já ficou nervoso aí no jogo contra o Sun, o jogo já foi para fortes emoções, se prepare que esse também com certeza vai ser um jogo muito nervoso, mas com um final feliz para o Fluminense, se Deus quiser. Deixe o seu palpite aqui na Central Fluminense, torcedor tricolor. Muito obrigado por participar, por acompanhar esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!